pessoal, um exercício extra sobre juros compostos. No exemplo temos então, calcule o montante de juros compostos de uma aplicação de 2.500 por um período de 70 dias a uma taxa de 30% ao mês. Devemos observar aqui o seguinte, o tempo desta aplicação foi dado em dias e a taxa dessa aplicação foi dada em mês. Tá? Então nós vamos transformar esses 70 dias para meses. Tá? Você pode fazer isso de uma maneira bem simples, 70 dias, né? O tempo você pode fazer isso sem problemas. 70 dias tem X meses, um mês tem 30 dias. Então, dividindo 70 por 30, nós vamos ter o equivalente a 2,3333, uma infinidade de casas, e a gente adota aí 4 ou 5 casas depois da vírgula, que é o suficiente. Considerando a taxa, então, a taxa é 30% ao mês, tá? Lembrando que essa taxa está na forma percentual, nós temos que transformar ela para forma unitária. Forma unitária nada mais é do que isso aqui dividido por 100. Vamos adotar então o sistema tradicional usando a calculadora simples, né? O montante CN é dado por C0, que multiplica 1 mais I elevado a N. Né? Observe então, quem que é o nosso capital inicial? O nosso capital inicial é aquilo que nós aplicamos, R$ 2.500. 1 mais I. Esse I é a nossa taxa de juros, que deve estar na mesma unidade desse tempo que a gente chamou de Nzinho. Ok? 2,33 meses, então 1 mais 0,30 elevado a 2,33, 2.500 vezes 1,30 elevado a 2,33333. Fazendo então uso da calculadora, né, esse 1,30 elevado a 2,33333, isso vai nos dar 1,8444. Multiplicando então esse 1,844 pelos 2.500, que é o capital inicial, nós vamos ter no final um montante de R$ 4.611. Ok? Então, após 70 dias, 30% ao mês, 30% ao mês, sobre o capital, entenda o seguinte, se aplica 30% sobre os 2.500, o juro que você ganha, você soma os 2.500 e aplica de novo a 30%. Ok? Então, não pense que é mesmo que aplicar 2 meses, 60%. Isso serve em juros simples. Aqui em juros compostos não serve, então a gente faz esse sistema aqui, que é o que a gente chama de aumentos ou capitalização sucessiva. Faremos a resolução desse mesmo problema agora então com o uso de um HP12C. Lembrando que tudo que foi dito para a resolução anterior são válidas aqui também. Tempo de 70 dias, então eu já sei que eu vou usar esse tempo de 70 dias como 2,3333 meses, uma taxa de 30% ao mês e um capital inicial de 2.500, e eu quero saber o montante desse capital. Ok? Bom, o uso da HP12 em C, então se você tem alguma dúvida sobre o uso da HP12, pode ir lá no vídeo que eu fiz sobre noções básicas sobre HP12 para uso nas nossas aulas aqui. Tá? Então nós vamos iniciar o nosso cálculo com um FCLX, recordando o nosso problema então. Tá? Eu tenho um capital inicial de R$ 2.500. Esse 2.500 ele é um capital inicial, então aqui na calculadora as teclinhas vêm do inglês, então eu tenho aqui um present value, que representa um valor presente, então esses 2.500 é para a gente um valor presente, ok? O que eu tenho? Eu tenho 30, tá? O cuidado que eu tenho que tomar é que aqui na HP12, tá? a taxa 30, quando eu digito 30 e mando I, eu chamo o I, ela já entende que aquilo ali, como ela é uma calculadora programada, ela já divide aquele U 30 por 100, então. Tá? O tempo de 2,333, esse é o tempo, e a gente quer saber o montante. O montante nada mais é do que um valor futuro. Né? Então aqui na HP12 ele aparece como FV, valor futuro, ou Future Value. Ok? Eu chamo então o FV. Lembra lá da nossa calculadora? Olha lá, 4.611, lá eu não trabalhei com os centavos, e 0,9. Tá? Se a gente quiser arredondar para as duas casas aqui, então esse F aqui agora vai comandar o número de casas. Se eu apertar F2, quer dizer, ele está trabalhando com duas casas depois da vírgula. Por que apareceu um sinal de menos? Porque a calculadora HP12 ela trabalha com fluxo de caixa.
Tá? Então, se você introduzir um valor positivo, ela entende então que ela vai acreditar uma conta caixa, então ela vai acreditar um valor negativo. Tá? Então, veja como foi simples o cálculo na HP 12C.